Isaías 43, verso 19, diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esse é um texto messiânico que está apontando para a vinda do Messias, que diz: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Deus sempre está fazendo uma coisa nova, sempre está surgindo uma coisa nova. A vinda do Messias era uma resposta para a humanidade que estava em decadência, e ele veio como algo novo, uma esperança nova, e mudou a história da humanidade entre antes e depois. Mas nós cremos que ele também tem feito tantas outras coisas novas. Por isso nós discorremos numa série de 4 domingos no mês de janeiro, falando sobre uma direção nova, porque quando nós recebemos Jesus, nós mudamos a direção, nós estávamos indo para um destino, e há uma conversão de rota, e nós vamos para um novo lugar, não só um novo lugar de eternidade, mas também nós precisamos de novas direções, todos os dias, direção para casar, direção para onde trabalhar, direção com quem se relacionar, direção do que deixar para trás e o que abraçar na frente. Nós precisamos de direção para tomadas de decisões o tempo todo. A Bíblia diz: determinando tu algum negócio, seja firme e a luz brilhará em teu caminho. Quando você toma uma decisão de determinação, você precisa tomar uma decisão e ser determinado a partir de uma direção de Deus. Por isso nós pregamos sobre uma direção nova, e também falamos sobre uma mente nova no segundo domingo. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós temos uma mente nova, nós temos uma mente renovada, nós tomamos todo pensamento cativo à obediência de Cristo, e quando nós nos tornamos cativos, todo pensamento à obediência de Cristo, nós tornamos nossos pensamentos escravos deste Senhor, nós nos tornamos servos deste Senhor. Então nós não pensamos qualquer coisa, nós somos seletivos, porque nós andamos de tanque cheio, e quem anda de tanque cheio se torna seletivo. Uma pessoa que ela está satisfeita, ela não come qualquer coisa, ela se torna seletiva. Uma mente renovada, uma mente nova, ela não pensa qualquer coisa, porque ela é uma mente seletiva. Então nós falamos sobre direção nova, mente nova. No domingo passado foi pregado sobre experiência nova. Por que é importante nós termos sempre novas experiências? A primeira experiência que define a nova conversão, ela se chama novo nascimento. Nicodemos, ele chega para Jesus e pergunta: o que eu preciso fazer para ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, acessar o reino de Deus? E Jesus diz: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino, você não pode acessar o reino, você não pode entrar no reino, você não pode usufruir do reino. Então nós precisamos nascer de novo, nós precisamos da regeneração, deixar para trás as coisas velhas e viver coisas novas. Só que assim como o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, estava naquela estrada de Damasco, e de repente veio do céu um resplendor de luz que desceu e provoca em Paulo, antes Saulo, uma experiência tão profunda, onde ele é arremessado ao chão, e ali acontece uma conversão, uma mudança de rota. A primeira experiência que dá origem a tantas outras experiências, tanto que a palavra de Deus vai falar que o próprio Paulo, depois apóstolo, ele teve uma experiência de terceiro céu, aonde ele ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é possível contar. Então nós não podemos nos acomodar com uma experiência de conversão de tantos anos atrás, ela é fundamental, mas Deus quer nos encher do Espírito, e eu creio que essa noite é uma noite também de enchimento do Espírito.
Deus quer te surpreender com um toque sobrenatural do Espírito Santo. Quem está comigo aqui? Então me ajuda a pregar nessa noite, porque se você me ajuda eu prego melhor. Então à medida que a palavra for sendo pregada, entenda, você está num ambiente profético, e no ambiente profético, o versículo lido, ele precisa ser encarado como uma palavra que vem do céu para as nossas vidas, uma palavra pregada, um abraço, um olhar, tudo fala nesse ambiente profético. O louvor que nós cantamos, a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Enquanto nós estamos adorando, Ele está se movendo nesse lugar. Amém? E eu quero falar nessa noite, na quarta e última mensagem, sobre uma vida nova. Então não é só um novo ano que está começando, nós precisamos ter uma vida nova. Quem aqui quer ter uma vida nova? Amém? Eu quero ter uma vida nova. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Diz o texto: até no deserto eu vou abrir um caminho e colocar riachos no ermo. Você recebe em nome de Jesus? Aleluia. Sabe, nós reconhecemos que existem tesouros que Deus nos dá e que precisam ser guardados. Quantas palavras você já recebeu de Deus? E elas estão no seu coração. Quantas promessas você já recebeu de Deus? E elas estão guardadas aí no seu coração. Maria, quando recebe a promessa da vinda do filho, a Bíblia diz que ela guardou no coração. Tem muitas coisas que você vai guardar no coração, porque são segredos que Deus te conta. São assuntos, são conversas que você teve somente com Ele. Ele falou o seu coração, e você precisa guardar esses segredos. São coisas do coração que você vai falar com Deus, e você não vai sair daí, por aí expondo para outras pessoas. Mas olha para mim, existem outras coisas que elas não são para serem guardadas. Aliás, elas precisam ser reveladas ao mundo. E que coisas são essas? A nova vida que nós temos, ela precisa ser revelada ao mundo. O nosso testemunho de fé precisa ser revelado ao mundo. O mundo precisa saber que a nova vida que nós recebemos em Jesus provoca uma esperança na humanidade de também receber desta nova vida. Eu era um outro alguém e eu não me tornei um novo alguém porque eu adotei novos hábitos ou eu escolhi algumas coisas diferentes. Não, eu era um outro alguém e eu fui, e Jesus me tornou um outro alguém. Então é Jesus quem nos transforma e nos dá uma nova vida. Ele me transformou, Ele te transformou, Ele tem transformado muitas pessoas, de um pobre pecador a santos lutando contra o pecado. Eu era um pecador que tentava, na força do meu braço, ou pela justiça do homem, encontrar um caminho mais reto. Mas quando a revelação do Evangelho chega, nós descobrimos que nós não somos mais um pecador tentando ser santo. Nós nos tornamos em Jesus santos lutando contra o pecado. Que 2024 você não viva mais na abstinência como um pecador que abdicou de algumas práticas que não agradam a Deus, está lá lutando pela força do seu braço a não desagradá-lo outra vez. Não, você encontra o caminho da graça, sendo um santo lutando contra o pecado, todos os dias, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Como que nós resistimos? É pela graça de Deus, é pelo favor de Deus, é pela nova vida que nós recebemos, pelo poder dEle. Mas sabe o que eu tenho percebido? É que nós temos tentado impactar as pessoas ao nosso redor, por aquilo que nós falamos, mas a verdade é que o que mais impacta não é o que você diz, mas é como você vive. O que mais impacta as pessoas não é o que eu saio por aí falando, o que mais impacta as pessoas é quando eu saio por aí vivendo. Eu quero te desafiar em 2024, a falar menos e viver mais, a viver o Evangelho. Porque se você não precisar falar, não fale, apenas viva, e a sua vida, para alguns, será a única Bíblia que elas lerão.
Porque quando as pessoas olharem para você, elas não o verão mais, elas verão Cristo em você. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Você sabe o que significa um cristão? Um cristão, na etimologia da palavra, significa um pequeno Cristo. Então todos nós nos tornamos um pequeno Cristo. Há um pequeno Cristo dentro de nós, que está gerando testemunho de fé nesta sociedade. Quem está me entendendo aqui? Aleluia! Hoje está cheio de santo na internet, cheio. Um clique você acessa pregador de internet, mentor de internet, empreendedor de internet, você acessa discípulo de internet, por aí vai. Mas meu irmão, a verdadeira espiritualidade não é a falada, a verdadeira espiritualidade é a percebida. É quando o seu filho percebe Jesus em você. É quando a pessoa que trabalha do seu lado percebe Cristo em você. E como que ela percebe Cristo em você? Porque você era um outro alguém, e Jesus te tornou um novo alguém. Você era um velho homem, uma velha criatura, e o processo de regeneração chegou e se consolidou, e você se tornou um novo homem, uma nova criatura, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Quando o diabo olha para você, sabe o que ele enxerga? O sangue. É por isso que o sangue de Jesus, ele faz separação entre nós e o poder das trevas. Quando o diabo olha para você, o que ele enxerga não é a força, a capacidade, a intelectualidade, a competência, a expertise, não são os seus dons. O que o diabo enxerga quando olha para você, é o sangue de Jesus cobrindo a sua cabeça, cobrindo a sua vida da cabeça aos pés. E é isso que faz separação entre você e o poder do mal. Sabe o que eu vejo? Tem muita gente que quer dar aula por aí sobre família, mas precisa primeiro resolver o seu casamento. Precisa primeiro botar sua casa em ordem e receber uma palavra como de Ezequias. Ezequias, eu vou te dar 15 anos a mais para você botar sua casa em ordem. Igreja, que em 2024 a gente possa revelar uma espiritualidade a ponto das pessoas perceber além da nossa fala, as pessoas perceber a forma como nós vivemos. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui disposto a viver uma nova vida? Viver uma nova vida não é só ir à igreja. Tem muita gente que vem à igreja e vai para o inferno. As chances são mais remotas à medida que você vai vindo. Mas a nova vida que nós precisamos viver, não há dúvida no seu coração. Sabe, tem algo dentro, e aquilo que nós chamamos de testemunho interior. Tem um testemunho interior dentro de você, que está te dizendo se você está em cima do muro, ou se você já decidiu, se você é convertido, ou se você é convencido. Tem muita gente convencida, e nós precisamos que essas pessoas convencidas, elas sejam convertidas, porque uma pessoa convertida, ela não se contenta em viver em cima do muro, porque quem vive em cima do muro já escolheu um lado, o muro é do diabo. Não há espaço para dúvida. Ou somos de Jesus, ou não somos de Jesus. E eu creio numa igreja que está amadurecendo. E essa igreja, ela é a igreja de Jesus. Quem aqui quer viver uma nova vida em 2024? Quem aqui quer dar um bom testemunho dentro da sua casa? Quem aqui não está preocupado em sair por aí falando na internet? O que está preocupado mesmo é viver dentro do seu lar, viver no seu dia a dia, viver no seu secreto, uma vida que impacta os de perto. Porque à medida que a gente vai impactando os de perto, esse testemunho vai reverberando por toda a eternidade. Aleluia. Eu quero ler Efésios capítulo 4, em cima disso que eu vou pregar, eu estava só na introdução. E eu vou ler em 4 partes, Efésios capítulo 4, eu vou ler em 4 partes. Primeiro,
dos versos 17 ao 19, leia comigo, Efésios capítulo 4, assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento, e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O apóstolo Paulo aqui no capítulo 4 da carta aos Efésios, ele está fazendo um apelo, diga comigo, um apelo a uma vida nova. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu digo, mas eu preciso insistir com você. Sabe quando alguém vem te pedir um conselho, e você dá para ela um conselho, mas você sabe que entrou por aqui e sai por aqui? Você sabe que ela fez de conta que ouviu, e você fez de conta que falou, e ambos vão fazer de conta que vai dar certo, mas os dois sabem que não vai. Paulo está dizendo o seguinte: eu digo, mas olha aqui para mim, eu preciso insistir com você, mas eu tenho que insistir a tal ponto, se eu pudesse abrir a sua cabeça, já viu a expressão? Se eu pudesse abrir a sua cabeça e colocar aí dentro, essa verdade absoluta de uma vida nova, eu faria. Como eu gostaria que você entendesse de todo o seu coração e decidisse por uma vida nova. É isso que Paulo está apelando à igreja de Éfeso. Gente, 2024 está começando, vamos fazer desse ano um ano de uma igreja madura, vamos fazer desse ano um ano de uma vida nova. Não é só um novo ano, é uma vida nova no novo ano. Então Paulo está dizendo, eu preciso insistir com vocês. Se eu pudesse chacoalhá-los, é isso que Paulo está querendo dizer. Se eu pudesse abrir os olhos de vocês. Ele está dizendo, olha, eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Sabe quando você chega em casa e dá aquela apelada com o seu filho? Você fala uma vez, fala duas, fala três, fala 10, e de repente você não vê a mudança. Chega um momento que você fala assim, em nome de Jesus, eu preciso que você mude. Você deu aquela apelada, né? Ou é só na minha casa? Não, é assim que funciona. Fala, em nome de Jesus você vai mudar. Paulo está dizendo assim, em nome de Jesus eu preciso que vocês mudem. Sabe por quê? Ele continua dizendo, olha, não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ou seja, pensam, criam, mas não pensam em nada. Sabe o que é você produzir, e aquilo que você produzir se tornar inútil? Inutilidade dos seus pensamentos. Gasta uma energia pensando, mas aquilo que pensou não serve para nada. Então Paulo está dizendo, não, vocês não podem mais viver como os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não nasceram de novo. Os gentios são todos aqueles que não tiveram uma experiência com Cristo. Os gentios são todos aqueles que não nasceram da água e do Espírito. Os gentios são todos aqueles que não têm uma marca da promessa. Os gentios são todos aqueles que não passaram pelo novo nascimento, que não foram regenerados. Os gentios são todos aqueles que ainda não tomaram uma decisão de entregar o seu coração a Cristo. São os gentios. E Paulo está não só dizendo, ele está fazendo um apelo, não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, que gastam o seu tempo e a sua energia, mas aquilo que produz não serve para nada. E ele vai além, dizendo, eles estão obscurecidos no entendimento, e separados da vida de Deus. Meu irmão, para quem que Paulo está escrevendo? Paulo está escrevendo para os irmãos da igreja de Éfeso. Paulo está escrevendo para crente. Paulo está escrevendo para aqueles que participam da ceia. Paulo está escrevendo para aqueles que estão no culto. Paulo está escrevendo para aqueles que abrem a sua casa para ter um hub.
Paulo está escrevendo para aqueles que servem voluntariamente. São para esses que Paulo está escrevendo. E ele faz um apelo dizendo: olha, não podemos viver como quem está obscurecido no entendimento e separado da vida de Deus por causa da ignorância. O que é ignorância? Ignorância é a falta de entendimento, a falta de conhecimento, a falta de percepção. Nós não podemos viver uma vida cristã de 2 horas no domingo, e como se ele não existisse na janela de segunda a sábado, no restante da nossa semana. Isso é viver obscurecido no entendimento. E ele aprofunda mais, dizendo: olha, tendo perdido toda a sensibilidade, perdido a sensibilidade, é porque um dia foram. Sabe quando você orava e sentia a presença de Deus, e hoje você não sente mais? Perdeu a sensibilidade. Sabe quando você recebia uma palavra e o temor aumentava, mas hoje esse temor não está mais? Perdeu a sensibilidade. Sabe quando você vinha para um culto e o louvor começava e os seus olhos já se enchiam de lágrima e as lágrimas corriam pelo seu rosto, porque você estava tocado pela presença do Espírito Santo? Hoje você não sente mais, perdeu a sensibilidade. O Senhor está usando Paulo para dizer: acorda, igreja, o ano está só começando, vamos viver uma vida nova. Eles se entregaram à depravação, mas um dia foram sensíveis. Eles se entregaram ao pecado, mas um dia tiveram temor. Mas a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. À medida que eu vou perdendo temor, eu vou perdendo sabedoria, eu vou perdendo entendimento, eu vou perdendo percepção, eu vou perdendo clareza, eu vou perdendo tudo, eu vou perdendo família, eu vou perdendo tudo. Porque o começo de tudo é o temor. Quem está me entendendo aqui? A minha oração é que o Senhor aumente o nosso temor, que o Senhor aumente o nosso temor em 2024, para que a gente viva uma vida nova. Aleluia, uma vida nova. O texto, ele está falando de uma cegueira espiritual. É a pessoa que vê que a vida que ela está levando não é boa. Ela olha para a sua realidade, ela olha para o seu contexto. De repente ela está contente com uma coisa ou com outra, mas quando ela bota a cabeça no travesseiro, ela vai dormir à noite, ela vai refletir sobre Deus, temor, reverência, sensibilidade, experiências. Ela percebe que houve um distanciamento, e o distanciamento gerou a falta de sensibilidade. Sabe, o texto está falando dessa cegueira espiritual, e a pessoa que ela está vendo a vida que não é tão boa como ela está levando, mas ela não está mais enxergando e discernindo aonde foi o ponto. Qual é o ponto? Senhor, onde eu tropecei? Porque antes, Senhor, eu tinha temor de jogar um papelzinho de chiclete no chão. Se eu jogava, eu ia lá e juntava, e eu já colocava no lixo, porque o Espírito Santo me convencia do papelzinho de chiclete. Mas hoje, quando nós andamos de carro e vamos abrindo a janela e jogando para fora e no chão, sabe o que significa isso? Não é porque você virou menos higiênico, é porque você perdeu o temor. E a perda do temor, ela começa com um papelzinho de bala, de chiclete, e à medida que nós vamos dando vazão, nós vamos nos abrindo para coisas maiores e piores, e não percebemos onde nós tropeçamos, nós não percebemos onde nós caímos, porque nós não estamos discernindo espiritualmente. Meu irmão, olha para mim, chegou a hora de nós construirmos uma vida nova, chegou a hora, uma vida que combine com o padrão bíblico. Porque eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Mas a Bíblia não é um manual de conveniência para que eu use apenas aquilo que eu concordo, e o que eu não concordo eu deixo na estante. Não, a Bíblia é um manual de totalidade,
para que todo aquele que crê em Jesus a siga com fidelidade. Amém ou não amém? Aleluia! É isso que Deus espera da gente. Pastor, então como que eu posso construir essa vida nova? Eu quero te dar 3 práticas para construir uma vida nova. Primeira prática, se você estiver anotando, anote isso. Identifique as práticas de velho homem. Isso mesmo. Identifique as práticas de velho homem. Não vivam mais como os gentios. Não vivam mais como quem não conhece a Cristo. Não vivam mais como quem está no engano. Quais são essas práticas de quem não conhece a Cristo? De quem não foi salvo, de quem está no engano? Quais são essas práticas? Paulo dizendo, não vivam mais nesse padrão. Um dia vocês viveram, eu te tirei de lá. Um dia vocês estavam nas trevas, mas vocês foram alcançados pelo meu amor. Eu transportei vocês do reino das trevas para o reino do meu Filho amado. Então eu preciso que vocês tomem uma decisão de uma vida nova. Quais são essas práticas de velha criatura? Lembre-se, o velho homem, ele foi sepultado com Cristo por meio do batismo. Segunda parte do texto de Efésios que eu quero ler, capítulo 4, versos 21 a 24. Acompanhe comigo, diz assim: de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Aonde está a verdade? A verdade está numa pessoa. A verdade não está na opinião do pastor. A verdade não está na oração do meu amigo. A verdade está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, para e pensa um pouquinho. Como era a sua antiga maneira de viver? Talvez diga assim: ah, pastor, precisa ver como é que era a antiga maneira de viver do meu marido. Não, é a sua. Tudo bem? A sua. Bota para mim aqui o texto. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Quem era você como velho homem? Como você vivia como velho homem? O que você frequentava como velho homem? O que você falava como velho homem, como velha criatura? Como gentil? Como quem não nasceu de novo? Como quem está longe da palavra? Quem era você? Quem era o Marcelo? Então nós somos ensinados a despir-se do velho homem, a trocar essas vestes do velho homem, a fazer uma escolha de novas roupas, de novas vestes, de novas práticas, de novas atitudes. Ele está falando de uma troca. O texto diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. O que você tem que tirar da velha vida? Porque tem coisas na nova vida que estão parecendo com a velha vida, e o Senhor está te dizendo: isso aqui você já tinha que ter deixado para trás. Vamos, troque as vestes. Velha vida, velho homem, velha criatura, não combina com aquilo que eu preparei e sonhei para você, filho. Então Paulo está dizendo: acorda. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Parece tão gostoso, mas depois esse sabor é amargo. Parece tão agradável, mas depois a conta chega. Parece tão satisfatório, mas depois você vai ver que o preço não é baixo. Desejos enganosos. E ele continua dizendo: a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós não andamos por opinião dos outros, nós não andamos pelas notícias, nós não andamos pelas sugestões, nós andamos por revelação. O cristão anda por revelação. Tem coisas que ninguém precisa me falar mais. Cristo já se revelou a mim. À medida que eu vou lendo a palavra, eu vou tendo a revelação de como Ele espera de mim que eu seja um novo homem. Quem está me entendendo? Um novo homem.
À medida que as escamas dos meus olhos vão caindo, vai entrando no coração a revelação da verdade. Meu irmão, entenda, o Evangelho não é uma ferramenta de mudanças comportamentais. O Evangelho é uma pessoa. Ele transforma os comportamentos. Mas quando eu faço da Bíblia uma colcha de retalhos, aonde eu pego isso aqui, porque isso aqui muda o comportamento tal. Não, isso aqui não é uma ferramenta de mudanças comportamentais. Isso aqui é a minha vida. É o meu manual. É a minha regra de fé. Quando eu sou alcançado pela graça desse Evangelho, eu adoto o Evangelho como a minha vida. Eu estava conversando com um irmão, e ele me contando que vem evangelizando um amigo, e convidando um amigo para vir à igreja, e falando de Jesus para esse amigo, e ele tem insistido, mas esse amigo ainda está muito preso nas coisas desse mundo, nas festas, e ele encontrou a esposa desse amigo e falou: vamos, comece você, dê o seu passo, encoraje o seu esposo. E ela disse: não tem como, a gente não pode entrar de cabeça, se ele continuar com a vida que ele está levando. Enquanto isso eu pensava, mas não funciona assim. Se você esperar mudar lá fora, para um dia vir servir Jesus aqui dentro, isso nunca vai acontecer, porque primeiro você vem como você está, mas Ele te ama tanto que Ele se recusa a te deixá-lo do mesmo jeito. Ele te dá uma experiência poderosa, mas à medida que essa experiência acontece, Ele vai te transformando. Então só vem. O problema não está em você vir como você está. O problema é você vir como você está e se contentar do jeito que você chegou e nunca mudar do jeito que você veio. Esse é o problema. Vem como você está, mas não se acomode do jeito que você chegou. Comece a olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu sei que tem mais, eu quero mais. Eu sei que aqui é uma fonte de revelação, aqui tem uma água viva, é uma fonte inesgotável. Senhor, se eu ainda estou preso no velho homem, nas coisas do passado, me transforma para a tua glória. A verdade não está na força do hábito. Tem muita gente que quer mudar de vida, mudando seus hábitos. 2024 vou viver uma nova vida. O que você vai fazer? Eu vou acordar às 5 da manhã, vou tomar um banho gelado, e aí depois eu vou fazer lá o meu cereal, fazer os meus ovos, tomar meu suco verde detox, e aí eu vou para a academia, e depois da academia eu vou para o trabalho, e eu vou pagar 10 flexões e tal, e vida nova. Isso muda a vida de alguém? Sim, vai mudar a disposição, vai mudar a resiliência, vai mudar o corpo, vai mudar a sua concentração, vai te ajudar muito. Ele só não vai te dar uma vida nova, porque a vida nova não é com banho gelado, é com o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. A vida nova é quando você é lavado pela palavra. É aqui a vida nova. É aqui a vida nova. Então, pastor, como é que funciona essa troca de vida? Normalmente as pessoas começam o ano tomando novas decisões, e isso é muito bom, mas acabam se frustrando à medida que o tempo vai passando, e ela não mantém as decisões tomadas. Então ela faz um propósito com Deus de ler a Bíblia toda, mas aí quando chega lá, em Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ela já, não dá, tem que ler todos aqueles nominhos lá, tem que ler. Não, mas e nas genealogias? Daí pula? Não pula. Lê tudo lá, nominho por nominho. Desse jeito. Tem muita revelação lá dentro. Ainda que você não tenha a revelação do que está lá dentro, só a sua disciplina já está valendo. Só da genealogia que a gente vê em Mateus, eu já poderia fazer uma pregação de umas 2 a 3 horas, só na genealogia. Então não pula nada não, filho. Faz direitinho, vida nova. Começou, não para. Mas acaba se frustrando porque não mantém
as decisões que tomou. E o texto bíblico fala de despir-se do velho homem. Despir-se é tirar essa roupa velha, essa vida velha, esses hábitos velhos, troca de vestes. Apocalipse 22, esse era um texto muito conhecido por mim, pela Andréia. Apocalipse 22, 15, eu vou ler o 14 também, mas o 15 em especial, diz assim: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães. Só um detalhe, aqui não é sobre os pets, tudo bem? Não são os cachorrinhos, os cães é a descendência de Cã, tá bom? Esse é um assunto para um outro momento. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria. A Bíblia diz que o pecado da rebeldia é pior do que o da feitiçaria. Então isso aqui é muito mais amplo do que a gente imagina. Os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Está falando de prática. Quem vive na prática do pecado. Eu e André, quando a gente começou a namorar, e a gente tinha uma dúvida que pairava na hora de uma conversa, eu aprendi Apocalipse 15, ela me ensinou. Quando a gente tinha uma dúvida, a primeira coisa que a gente dizia era o seguinte: Apocalipse 22, 15, hein? Ficarão de fora os que praticam a mentira. Pronto, acabava toda a dúvida naquele momento. Quem tinha alguma possibilidade de mentir já confessava na hora. E para apertar um pouquinho mais, a gente fala: coloca a mão na Bíblia. Como se isso fosse alguma garantia. Tem muita gente com a mão na Bíblia mentindo. Mas vamos lá. E a gente tem que parar de praticar a mentira. Porque o Evangelho, ele é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então identifique as práticas de velho homem. Vamos lá, me ajuda a pregar, responda para mim. O que são práticas de velho homem e o que são práticas de novo homem, de nova criatura, de quem nasceu de novo? Trabalhar com fidelidade é coisa de velho homem ou de novo homem? Velho ou novo? Pontualidade, você se comprometeu, chegar num determinado horário e você cumpriu com a pontualidade, coisa de velho homem ou novo homem? Pagar as contas em dia é coisa de velho homem ou novo homem? Ah, pastor, mas o senhor não perdoa, né, o passado, ele não lança no mar do esquecimento, ele não esquece. Ele esquece, mas o seu credor não. Esse aí tem que pagar. Isso aí tem que pagar direitinho. Pagar em dia é coisa de velho homem ou novo homem? Novo homem. Ah, não deu ainda? Se disponha a botar a sua vida em dia. Então o problema não é o que aconteceu, é o que você vai fazer com aquilo que aconteceu. Problema todo mundo pode passar. Dívida, todas as pessoas podem passar por momentos ruins. Agora, se você adota isso como um estilo de vida, esse é um problema. Se você tem problemas nessa área, clame ao Senhor, peça ajuda. Fala: Senhor, eu quero botar a minha vida em dia. E Deus vai te ajudar, em nome de Jesus. Ler a Bíblia é coisa de velho homem ou novo homem? Mentir é coisa de velho homem ou novo homem? Velho homem. Assistir pornografia, denegrir a imagem do outro, adorar a Deus, jejuar, ler, beber, é velho? Beber. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nova vida. Vamos mudar. Tem gente que quer viver uma vida nova, cheio de penduricalhos. Ah, mas isso aqui, o que é parar de beber para o sacrifício de Jesus naquela cruz, a obra de redenção no Calvário, a mudança que Ele provocou na sua vida, na sua casa e na sua família?
Ah, pastor, mas eu não concordo. Já vou chegar lá, eu vou ler um texto e nós vamos ver se você concorda ou não. 2, abandone as práticas que entristecem o Espírito Santo. Por que abandone? Porque tem gente que é especialista em identificar. Eu já sei, isso aqui você tem que mudar. Pois é, eu sei. Isso aqui você tem que ajustar. Pois é, eu também sei. E aí? Não, eu sei. Não, você tem que saber e mudar. Porque Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então não é só saber aonde tem que mudar, é tomar uma decisão de abandonar aquilo que não combina mais com o novo homem. Se é coisa do velho homem, se é penduricalho do passado, deixa para trás em nome de Jesus. Efésios 4:25, eu não esqueci daquilo ali, eu vou voltar naquilo que eu falei, tá? Só deixa penduradinho aí. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Ai, pastor, eu achei que você vinha com uma palavra motivacional hoje, depois das férias. Eu estou empolgado. Eu quero viver uma nova vida este ano. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo, de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Meu irmão, escute, você não pode mais viver na abstinência daquilo que você fazia, se converteu e deixou de fazer. Mentia, me converti, parei de mentir. Roubava, me converti, parei de roubar. Falava mal, me converti, parei de falar. Bebia, me converti, parei de beber. Sabe o que é isso? Beabá do Evangelho. Você tem que ser conhecido por aquele que mentia, se converteu, parou de mentir e começou a falar a verdade. Roubava, se converteu, parou de roubar e agora começou a trabalhar. Enganava, se converteu, parou de enganar e agora ainda ajuda quem precisa. A Bíblia está falando sobre uma construção de uma nova vida, e não só sobre a abstinência daquilo que você fazia, se converteu, deixou de fazer. E ele vai além. Quando você irá, porque você vai se irar, você está lá no trânsito, e de repente o cara acorda à tua frente, ainda te xinga. Se você que ficou irado na hora produzir na ira, pecou. O problema não é a sua ira, o problema é tudo que você produz na ira, porque toda produção na ira é pecado. O seu filho fez alguma coisa errada, quando você corrige na ira, você pecou, porque toda produção na ira é pecado. A Bíblia diz: irai-vos, ou seja, você vai irar, mas não peca. Antes de você reagir ou agir, vai para Deus, acalma o seu coração, aquieta a sua alma, fale com Ele, peça discernimento, sabedoria, autocontrole, domínio próprio. Pronto, as coisas, aquele vulcão que estava entrando em erupção se acalmou. Agora sim, filho, senta aqui, nós precisamos conversar. E o cara do carro? Não, o cara do carro você já orou, já abençoou, já liberou, já profetizou salvação sobre a casa dele, a família dele, já abraçou, fez tudo certo, porque não produziu na ira. Deixa eu correr um pouco aqui. Imagine que você seja um homem de 40 anos e viveu 40 anos de um jeito, como gentil, como quem não conhece a Deus. E a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então esse homem de 40 anos viveu 40 anos como inimigo de Deus. É o que a Bíblia diz. A partir do momento que você nasce de novo e recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, uma transformação acontece e há uma reconciliação, e você se torna amigo de Deus. Agora pense comigo, esse cara que viveu 40 anos como inimigo de Deus, ele se converteu e se tornou amigo de Deus, ele é casado, tem filhos, tem uma família. Não ache que esse homem de
40 anos, que viveu de um certo jeito e se converteu, vai ter uma mudança de vida em um ano, como se ele nunca tivesse vivido aqueles 40. Pode, mas é um milagre de Deus. Normalmente existe um processo. Então, esposa, olha só, tenha paciência. Existe um processo de transformação na vida do seu marido. Ei, marido, tenha paciência. Existe um processo de transformação e santificação na vida da sua esposa. Nós estamos caminhando em santidade, e sem santidade ninguém verá a Deus. Se converteu, e agora? Agora ele precisa construir uma vida nova, uma nova história. Só que para isso nós precisamos identificar as práticas de velho homem. Você já identificou práticas de velho homem aqui? Não só identificar, nós precisamos abandonar as práticas que entristecem o Espírito Santo. Quais são as práticas que entristecem o Espírito Santo? Velhos hábitos. Quais são os velhos hábitos que entristecem o Espírito Santo? Mude os hábitos. Nem todo dia você vai ter vontade de ler a Bíblia, mas não é porque você não tem vontade que você não deve lê-la. Com vontade ou sem vontade, faça dela um novo hábito de um novo homem. Você sabia que se você ler a Bíblia diariamente, estudos apontam várias recompensas? Deixa eu te contar algumas delas. Lendo a Bíblia diariamente, estudos afirmam que sentimentos de solidão diminuem 30%. Você mora sozinho e está se sentindo solitário, ou você passou por um problema sentimental, está se sentindo solitário, leia a Bíblia. À medida que você vai lendo a Bíblia, o sentimento de solidão diminui 30%, surtos de ira diminui 32%. Sabe, marido irado, anda com a Bíblia na mão, ele irou, você fala assim, ó, não, estou brincando, você pode gerar mais ira ainda, mas leva a sua família para ler a Bíblia. Você vai perceber que vai cair 32% os ataques de ira, os surtos de ira. Alcoolismo diminui 57% por leitura bíblica. Que remédio é esse, meu irmão? Estudos comprovam que a leitura bíblica diária, os conflitos relacionais diminuem 40%. Está com problema de casamento? Leia a Bíblia. Problema com os filhos? Leia a Bíblia. Problema no trabalho? Leia a Bíblia. Isso é poderoso. Leia a Bíblia diariamente, diminui sentimentos de estagnação espiritual em 60%. Eu estou me sentindo paralisado no meu ministério, paralisado espiritualmente. Está lendo a Bíblia? Não. Começou a ler a Bíblia, diminui 60%. Ler a Bíblia diariamente aumenta o compartilhamento da fé, pasme, 228%. Sabe o que significa isso? Se você ler a Bíblia, em 6 meses, nós temos que ficar fazendo culto 24 horas no domingo aqui na igreja. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir viver sem falar de Jesus para o seu vizinho. Você não vai conseguir viver sem falar de Jesus para o seu colega de trabalho. Você não vai conseguir viver sem chegar em casa e falar do amor de Deus para a sua família. E por que você começa a ter um fogo? Porque você passou a ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia diariamente, aumenta em 231% o desejo de discipular outras pessoas. Agora escute, se você ler a Bíblia diariamente, a memorização das Escrituras aumenta em 407%. Pastor, eu sou bom para muita coisa, gravo tudo, notícia, gravo conversa lá que um amigo teve há 10 anos atrás, eu lembro de tudo, eu só não consigo lembrar de versículo bíblico. Olha para mim, você lê? Não é que eu não leio muito. É tipo aquele adolescente, ele está tão desesperado para a prova, que ele faz uma oração: Espírito Santo, me ajuda a lembrar de tudo que eu estudei. E o Espírito Santo fala para ele assim: você tem certeza? Que
Porque se eu for te lembrar de tudo que você vai estudar, tudo que você estudou, você vai ter problema aqui, você não estudou nada. Não tem nem do que te lembrar. Então é mais fácil reclamar por misericórdia. Comece a ler a Bíblia para ver se você não vai gravar, para ver se você não vai memorizar. Aí você está andando na rua e você encontra um problema na sua frente. E aí você começa a lembrar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. É Ele que me faz descansar em águas tranquilas. É Ele quem refrigera a minha alma. É Ele quem unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então eu já estou confessando o Senhor, eu já vou deixando ao mesmo tempo. Quantos estão me entendendo aqui? Aleluia. Caminhando para o final, nós abandonamos os velhos hábitos, nós abandonamos os velhos amigos. Como assim, pastor? A equação é simples: o amigo que você convive te aproxima ou te distancia de Deus? Me aproxima, não solte ele. Me distancia, então ou ele se converte ou você pula fora. É simples, simples. Estou convivendo, me aproxima ou me distancia? Me distancia, então ele se converte. Não se converteu, então pula fora. Porque você não pode colocar a sua salvação em xeque. Ela é muito preciosa para banalizarmos aquilo que é tão poderoso. Se tiver que abandonar, abandone. Velhos hábitos, velhos amigos, velhos ambientes. A frequência que você está nos lugares define a sua prioridade. Você não falta um culto, você está dizendo: Senhor, o Senhor é minha prioridade. Você não falta um hub, você está dizendo: Senhor, o Senhor é minha prioridade. Você não falta um dia no seu lugar de oração, você está dizendo: Senhor, o Senhor é minha prioridade. O Senhor é minha prioridade. Abandonamos velhos desejos. Mate a carne, parando de alimentá-la. Para de dar comidinha na boca, porque senão você está criando um monstrinho, daqui a pouco ela te mata. Então deixa ela morrer de desnutrição e alimente o espírito. Então, para finalizar, primeiro, identifique as práticas. Identifique as práticas. Abandone as práticas. E você precisa adotar também novas práticas. Existem práticas de velho homem que você tem que identificar. Você precisa abandonar as práticas que entristecem o Espírito Santo. Mas você também precisa adotar, porque você não vive mais na abstinência daquilo que fazia, deixou de se converter, deixou de fazer. Você está construindo uma nova vida. Então você adota as práticas que honrem a presença de Deus. Quais são essas práticas que honrem a presença de Deus? E eu termino com o último texto, penúltimo, Efésios capítulo 4, verso 29 a 32. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Para quem que Paulo está falando? Para a igreja, para o crente, para o cristão. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Aleluia. Nós não podemos chamar de comum aquilo que é incomum. Nós não podemos chamar de normal aquilo que é sobrenatural. Nós não podemos tratar o Espírito Santo, por ele ser uma pessoa, como qualquer pessoa. O Espírito Santo é digno de reverência. Reverência. Paulo está falando na carta aos Efésios, dizendo: nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? É uma palavra de baixo calão, não é uma linguagem popular, é um palavrão. Crente não fala palavra torpe, crente não fala palavrão, crente não fala palavra de baixo calão. Ele não fala só porque é feio, ele não fala porque entristece o Espírito Santo. Então o que eu não falo porque é feio, eu não falo porque entristece o Espírito Santo. O que eu faço, eu não faço ou deixo de fazer porque é bom ou ruim, é porque entristece ou agrada o Espírito Santo.
É a Ele que nós devemos honra e nós devemos reverência. Reverência. Quando você chega ali fora e você vê vários carros estacionados, você vai perceber que cada um deles tem um emblema. E esse emblema simboliza uma marca, é o símbolo de uma marca. E cada marca tem um perfil, tem uma cultura, tem um conceito, tem um design. Sim ou não? Tem um padrão. Seja um carro popular da marca tal, ou um carro premium da mesma marca, ainda que eles tenham valores agregados diferentes, eles seguem um padrão, eles seguem um conceito, eles seguem um design. Olha aqui para mim, no texto que nós lemos diz que nós temos um selo, nós temos uma marca, nós seguimos um padrão, nós temos um design, nós temos um perfil, nós temos uma cultura, e aquilo que nós carregamos honra aos céus. A marca que nós temos é do sangue de Jesus, e ela precisa honrar aos céus. Então, quando eu adoto as novas práticas que honram a presença do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 10, versos 31 e 32 diz o seguinte, e eu fecho com isso, amarrando aquilo que eu pedi para você deixar pendurado há uns minutos atrás: assim quer vocês comam, leia comigo, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Se o que eu como escandaliza o irmão, o que Paulo me aconselha? Muda a sua comida. Se o que eu bebo escandaliza o irmão, então eu não bebo. É simples. Se o que eu falo escandaliza o irmão, então eu mudo as palavras. Se o que eu visto escandaliza o irmão, não é sobre gostos ou preferências, é sobre padrão. Porque eu tenho um selo, eu tenho uma marca, eu tenho um conceito, eu tenho um design, e eu não sou mais meu, eu pertenço a Ele. Cristo em mim é a esperança da glória. O que é para mim mudar a comida, a bebida ou a roupa? O que eu faço? Eu faço tudo para glória de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Essa é aquela palavra de começo de ano, que a gente dá uma alinhada geral, para viver uma nova vida. Eu sei que essa palavra é aquela palavra que, quando pega naquele ponto, essa cadeira fica apertada. Mas você pode ter certeza de uma coisa: antes de eu pregar para você, eu preguei para mim mesmo. Eu não posso estar aqui em cima sendo um hipócrita. Essa palavra primeiro ela precisa esquadrinhar o meu coração, e eu tenho que ser o primeiro a abandonar os velhos hábitos. Mas eu não quero viver um novo ano com os penduricalhos de velho homem. Eu quero que o velho homem permaneça sepultado com Cristo. Eu não quero ver ele ressuscitando numa atitude ou em outra, numa prática ou em outra, porque eu estou aqui para a glória de Deus.